Oi, meu Brasil! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Ana Talks Podcast. Já sentiram energia aí, né, meu povo? O convidado de hoje, gato maravilhoso, vai trazer um tema maravilhoso, mas eu já vou contar. Enquanto isso, pega a pipoca que o meu diretor vai rodar a vinheta agora. Amores, o convidado de hoje, eu vou até contar para vocês um pouquinho do currículo dele, que faz tempo que eu não faço isso aqui. Olha só, psicanalista, terapeuta, tanto presencial quanto online, sexólogo, mas você não vem aqui, meu filho, não olha que essa cara de safado, que não é o tema de hoje, mas ele é mestre em administração com ênfase em inteligência emocional, especialista com inteligência emocional, comportamental e muito mais. Beto, seja bem-vindo. Que delícia estar aqui. Muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade de falar sobre esse tema que eu já percebi que você ama, eu amo, e dá resenha, hein? Dá pano pra manga esse assunto. Meu filho, eu já falei pra você que só de eu ler aqui um trechinho é 4 episódios pra começar. Pra começar a brincadeira. Exatamente, mas estou muito feliz de você estar aqui. Eu também. Falar um pouquinho sobre essa parte tanto emocional e comportamental que, além de ser tão importante, eu acredito que são pontos que precisamos olhar para nós mesmos e identificar momentos de mudança, momentos que merecem atenção e por que não alguém com tanta bagagem para vir trazer e mudar esse olhar que eu acho que é algo que realmente precisa ser mudado. Eu costumo dizer, Ana, que se a gente fosse super-heróis, assim, o nosso poder enquanto seres humanos seria o autoconhecimento. Excelente. O autoconhecimento é o nosso poder da vida real, porque isso faz a gente se entender, a gente faz com que a gente consiga entender o outro, se aprofundar nas nossas emoções. E o que eu tenho visto muito atualmente é que nós estamos num comportamento meio robótico, então eu esqueço do meu humano, e aí como que eu vou me relacionar com o ser humano? Porque eu não sei mais o que é empatia, eu não sei mais o que é me comunicar, eu não sei mais o que é me relacionar com o outro. Sim. E aí o ser humano passa a ser algo desconhecido para mim, porque o meu também ficou no meio disso tudo. E hoje nós ouvimos falar tanto em autoconhecimento, tanto que não, gente, falar sobre autoconhecimento não é algo que pode se tornar clichê em hipótese alguma. Cada vez que você ouve falar, entenda que é um alerta para você buscar, sim, autoconhecimento lá do fundo da sua essência, porque é necessário para a evolução humana, para a tua evolução, para o resgate da tua essência, para a descoberta da tua essência e muitas vezes também, por que não trazer cura para dores, traumas, feridas que temos e muitas vezes nem sabemos que temos ou lembramos. Eu costumo dividir o autoconhecimento em 3 grandes esferas: quem eu sou, quem eu gostaria de ser e o que esperam que eu seja. Porque a gente fica orbitando nessas 3 esferas e a gente se perde no personagem, né? Quem eu sou, muitas vezes, fica muito conectado ao que você espera de mim. Então eu vou tentar modular, eu vou tentar te agradar, eu vou tentar fazer aquilo que você espera. Então isso vai gerar frustração tanto em você quanto em mim e uma perda de autenticidade. O Jung fala que nós nascemos originais e morremos cópia, né? Porque a gente passa a vida inteira imitando o outro, a gente passa a vida inteira se comparando com o outro. E esse, por sinal, é um grande tema dentro desse universo de saúde mental do porquê as pessoas estão adoecendo atualmente. Nossa. A comparação com o outro. Né? E aí entra muito essa pauta do autoconhecimento. Quem eu sou? Qual que é o meu valor? Né? O que me faz diferente, especial no mundo? Por que eu preciso ser igual a você? Porque a minha autenticidade, aquilo que é genuíno em mim, não me basta, por exemplo. Não basta para eu ser e comunicar essa identidade para o mundo. Gostei de ouvir esses 3 pilares, hein? Quem eu sou, o que eu gostaria de ser e o que esperam que eu seja. E agora, já vou anotar isso. Gente, já pega isso daí, é coisa que você tem que anotar, assim como descanso de tela de computador. Toda hora você coloca, eu sou a louca do post-it, né? Eu também. Assim, cola ali para você lembrar disso todos os dias. E isso com certeza vai te trazer memórias e resgate, não tenho dúvida, porque é impactante esses 3 pilares. Agora você falando sobre ser genuíno, reconhecer a tua essência, por que o ser humano valoriza tanto a essência do outro e tem tanta dificuldade de reconhecer aquilo que é bom e aceitar? Eu quero que o outro tenha, eu quero que o outro... Por que tem isso no ser humano?
nós temos ainda um lixo residual de muitas crenças, sabe, Ana? Das nossas criações, das nossas vivências, daquilo que foi emprestado de outras histórias, né? Tem um livro que eu gosto muito que é Não Começou com Você, que fala sobre essas vivências anteriores da sua avó, do seu tataravô, que acabam hoje resvalando, respingando em como você vê o mundo. Por exemplo, é muito comum eu atender mulheres que falam assim: nossa, Beto, eu tenho vergonha de me posicionar, eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de expor as minhas opiniões. Aí você vai conectar com a infância dessa menina, fica quieta, não dá trabalho. Se for para casa da vizinha, não abre a boca. Se você estiver passando mal, finja que tá tudo bem, que não tá acontecendo nada. Então a gente cresce com isso, a gente não consegue se conectar com a nossa essência de fato, e a vida do outro passa a ser mais interessante. A vida do outro, sabe aquela história da grama do vizinho? Sim. Passa a ser muito mais legal, porque aí eu falo, poxa, ali parece ter mais felicidade. Se a gente conecta então com esse universo do digital, Instagram e companhia limitada, essa história ela é elevada a uma quinta potência. Porque você só assiste nos stories, quem que posta coisa ruim, gente? Quem que posta um ângulo não muito legal? Quem que posta uma testa brilhando? Jamais, nós tava aqui só no pozinho antes, gente. Tinha até que ter filmado Ninguém o making posta. off aqui, Ninguém exatamente. posta, a gente posta o nosso melhor ângulo, o nosso melhor momento. E aí eu vou olhar aquilo e vou falar assim, gente, a minha vida tá tão sem graça, meu emprego tá tão ok, meu relacionamento tá ok, eu não tenho um recebido para postar hoje. E aí a vida do outro vai ser sempre mais interessante. Eu olho para fora e esqueço de olhar para dentro. Você entende que as pessoas estão rasas hoje? Por que eu pergunto? Porque muitas vezes nós ficamos olhando lá, como você falou, ai, aquela pessoa com os recebidos, as viagens, ai, tudo aquilo. E muitas vezes essa pessoa que está postando tudo isso por trabalho, ou por motivo que seja, ela também tem ali as suas dores que estão escondidas e ela vive aquilo ali, mas não que ela esteja feliz. Pode ser um papel, ou pode ser que esteja feliz ou não. Mas você entende que hoje nós vivemos relacionamentos rasos? Por isso que ficamos olhando demais para o outro e não olhamos para nós? Sim, o Bauman, ele criou uma série de livros falando sobre tempos líquidos, né? As relações líquidas que se dissolvem facilmente. Então, nada é profundo nos tempos atuais, né? Então, eu começo uma relação com você e daqui a pouco isso se desfaz, não tem profundidade, não tem uma continuidade. Uma coisa interessante desse raso que dá pra gente conectar aqui é a busca por saídas imediatas, milagrosas, né? Então, eu quero soluções de felicidade instantâneas. É como se fosse um miojo. Eu coloco lá 3 minutos, quero estar feliz. Miojo é pros fracos. Hoje é chat GPT. 2 segundos. 2 segundos. Mas meu filho, miojo, a geração não vai nem saber mais o que é miojo. Hoje Atualmente é chat. GPT. Pra complicar ainda mais o miojo. Pra complicar. E assim, você percebe, eu vou tomar isso pra acordar, isso pra dormir, isso pra me deixar feliz, isso pra me deixar antenado, isso pra me deixar concentrado. Eu quero perder peso, eu vou usar isso, aquilo. Quero tudo rápido. Sim. Eu perdi, sabe o quê? A capacidade de enxergar o processo. E quando eu perco a capacidade de enxergar e fazer as pazes com o processo, eu esqueço que para você chegar à página 30 de um livro, você precisa ter passado pela primeira, pela segunda, pela terceira, mas você quer a 30ª. Então você faz de conta que leu todas as outras, as anteriores, e fala, pronto, cheguei no 30. Só que aquilo não tem base, não tem uma sustentação. Você acha que chegou à página 30 com todo o conhecimento das 29 páginas anteriores, mas de fato, na essência, você não tem aquilo para estruturar. Nós estamos viciados em soluções rápidas, mágicas, milagrosas. E aí, como não existem soluções mágicas, daqui a pouco eu vou querer uma outra coisa, e uma outra coisa, e aí cada vez mais a gente vai se aprofundando nesse limbo. Você citou uma coisa interessante, se essas pessoas que vendem felicidade na internet, por exemplo, os gurus de felicidade, se eles não passam por esses momentos de, será que eu sou feliz mesmo? Será que eu sou uma fraude? Eu fico me perguntando às vezes, nos bastidores, né, como é vender que a vida é 100% feliz? Porque no final das contas, a minha vida, a sua vida, a de você que está nos assistindo aqui, é uma vida muito mais linear, sem tantas oscilações, com muito mais rotinas, do que picos extraordinários. Os picos extraordinários que, na verdade,
a gente poderia classificar, recortar, tipo, ó, esse é um momento feliz. Mas no básico da vida é tudo muito tranquilo, muito linear. Sim, que incrível. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Hum. Quando você colocou ali sobre o ser humano querer as respostas rápidas e tudo muito rápido, esse imediatismo por tudo, porque hoje em dia é um tudo, até a felicidade, tudo. Isso pode trazer danos num futuro muito próximo? Inclusive de saúde mental, né? Eu posso trazer, por exemplo, algumas estatísticas de casos clínicos mesmo que eu atendo. É muito comum eu encontrar um paciente que fala assim, olha, eu estou me sentindo assim, eu quero que isso passe. Quantas sessões eu preciso para que isso passe? Entenda a Uhum. dificuldade que a gente encontra aqui. Meu amigo, não vai passar dessa forma. Primeiro a gente vai ter que sentar com o nosso sofrimento, com a nossa dor, com a nossa sombra e falar assim, olha, eu sei que você está aqui, eu sei por que você está aqui e vamos negociar, porque eu sei que talvez você vai me acompanhar para o resto da vida. E as pessoas, elas querem o oposto, elas querem entrar num processo de negação da dor. Sim. Gravem isso, pessoal. A gente está negando a dor buscando o prazer imediato. Isso é tão sério, isso é tão perigoso, porque eu nego a dor buscando um prazer imediato que hoje me sustenta, mas amanhã não vai sustentar mais. O que eu vou ter que fazer? Dobrar aquela dose que eu usei no dia anterior. Daí nascem as compulsões, daí nascem as crises de ansiedade, essas inadequações, esse mundo não me cabe, esse mundo não me pertence, por que eu tô com esse bolo no peito? Porque eu estou essencialmente negando a dor que eu sinto. E o que as pessoas usam hoje em dia para camuflar isso? A gente costuma falar de dopamina barata, né? Dopamina barata são experiências, situações que você vai ter esse boom. Nossa, tô Uhum. feliz da vida, né? Compras vão gerar isso em você. Esses jogos online acabam gerando isso, então você entra lá pra jogar, de repente, opa, faturei X reais, tô felizão, a vida começou a dar certo. Sabe, é quase um espasmo de felicidade, Uhum. tipo, uau, tô feliz da vida. Dopamina barata. Mas isso pode ter também ligação com álcool, drogas, uso de medicamentos sem. As compulsões, no geral, elas, se você for analisar o rastro da compulsão, muitas vezes começou na fuga de uma dor, na tentativa de esquecer alguma coisa que estava doendo muito, um vazio que nada preenchia. Poxa, aqui eu encontrei algo que me satisfazia, que por algum momento me catapultou para uma sensação mais de pertencimento comigo Uhum. mesmo. E aí, daqui a pouco, isso vai precisar de mais, de mais, de mais, de mais. Aí a gente inclui drogas em geral, o álcool, pornografia, compras, jogos online e trabalho, tá? Então é importante falar que muitas vezes você está escondendo a tua dor no trabalho. Você que fala assim, eu sou workaholic, eu te pergunto, workaholic porque gosta de trabalhar, porque precisa trabalhar, ou tem alguma coisa na sua casa que você está fugindo, você não quer Com voltar certeza. para casa, porque lá aquela realidade dói mais. Então, é aquela pessoa que, 8 horas da noite, gente, vamos puxar uma reunião aqui? Vamos pedir uma pizza. A pizza é o momento feliz, porque cada momento que ela conseguir postergar não ir para casa é uma alegria a mais e uma fuga As desse lugar que fugas. ela não quer. Fuga. Nós estamos Sim. fugindo do quê? Da dor, do sofrimento. E aí o mundo paralelo, o mercado, tem nos fornecido muitas saídas paliativas Uhum. imediatas, né? Os cigarros eletrônicos, por exemplo. Por que a gente vê tanta gente usando ultimamente? Porque gera esse sentimento, nossa, parece que eu fiquei menos ansioso, parece que eu tô mais leve, Sim, mais tranquilo, me relaxou. No fundo, é só paliativo, porque a dor e o vazio vão continuar ali. sim. E aí me vem uma dúvida, Beto. Nós somos de uma geração. Ah, você pode até duvidar, meu filho, mas eu tenho 25 anos, só que não. Somos de uma geração que passamos por muitos processos e estamos acompanhando essa velocidade do mundo que chega a ser assustadora, né? Pegamos o computador gigantesco A e máquina de hoje, máquina de escrever. escrever. Eu fiz curso de datilografia, então me Dois. respeita. E hoje você não precisa nem aprender a saber digitar e nada, já está aqui na palma da mão. Então, nós passamos, e até mesmo na fase escolar, nós passamos pelo processo de aprender a buscar, ir na biblioteca, A buscar. Barça, lembra Sim, das sonho da vida enciclopédias ter a coleção Barça em caríssimas? casa, sim. Então você vê que nós passamos por esse processo e hoje buscamos o imediatismo.
O que será dessa geração que já é o imediatismo em si? Se nós fugimos e buscamos outros caminhos, o que vai ser dessa geração que nem pelo processo passou? A ansiedade talvez seja o principal efeito colateral, né? A ansiedade, principalmente o não vocabulário emocional, porque é tanta pressa, né? Você hoje consegue enxergar crianças ansiosas, você vê muitas, tem Sim, estatísticas absurdas de crianças, adolescentes, jovens, depressão. depressão, ansiedade, crise de pânico. E aí, se você for esticar, destrinchar esse caso, estatisticamente, parte disso é essa velocidade. Veja, né? Nós aqui, gente, essa geração, a gente esperava até meia-noite para conectar a internet, fazia um barulho, acordava a casa inteira. Sim, E a gente ia baixar um filme, por exemplo, demorava lá 4, 5 horas, 3 dias, 2 dias. Hoje, sim, segundos, a gente consegue tudo. A gente tem na palma da mão a comida que a gente quer, a gente tem na palma da mão o filme de qualquer nacionalidade que a gente quer. sim, A tecnologia, ela deu um presentaço de urgência, de velocidade. Só que automaticamente nada sai tão barato assim. O sim. que isso gerou em nós? Pressa, ansiedade. A nossa geração, eu tenho 41 anos, a nossa geração aprendeu a esperar as coisas. Essa geração que está vindo agora e as posteriores, talvez uma das maiores habilidades que eles vão precisar desenvolver é processo. Aprender que a vida, ela não é um chat GPT que você coloca lá, responda isso, atue como tal e me traga isso, né? É processo que... e outra coisa que eu costumo falar muito, eu sou 8 ou 80. Não, meu amigo, você não é 8 ou 80. Você é um ser complexo, integral, cheio de camadas e nuances e que muitas vezes se esconde também nesses extremos, justamente porque a tua pressa não quer que você se relacione com o outro, porque eu tenho preguiça de me relacionar com você. Então é 8 ou 80. Eu gosto ou Ou eu eu não odeio. gosto. Eu não vou negociar, não vou falar, deixa eu conversar com a Ana, deixa eu ver se o papo dela é Uhum. legal, vamos negociar aqui na discordância, nas nossas pautas, chegar a um denominador comum. Não, eu olho pra você e falo, não foi com a cara dela. Meu santo não bateu. E se nós passamos pelo processo e reconhecemos, e se hoje vamos supor que o mundo sofresse voltasse atrás, desse uma pane nas máquinas, saber me Deus, algo assim, nós iríamos saber resolver. Por mais que queremos ser imediatistas. Mas e essa geração? O que vai ser dessa geração falando sobre frustração e detalhe? Não vai saber resolver. E principalmente porque os pais não deixam. Sei que a gente não está falando sobre criança, mas eu quero aproveitar e trazer Uhum. essa reflexão, Beto, porque os pais não estão ensinando, a grande maioria, os caminhos. Então é mais fácil dar, é mais fácil fazer, é mais fácil dar ali o tablet para o filho não chorar do que ensinar a esperar, a conquistar. E será que isso já não é? Hoje nós temos um índice muito alto de adolescentes cometendo suicídio. Uhum. Isso já não seria reflexo disso? Parece que não, né? Mas o que é muito fácil, principalmente para essa geração, não tem valor. Né? Eu participo, né? Eu desenvolvo um projeto chamado Unindo Gerações, em que eu trato sucessão familiar. Então, o encontro das duas gerações ali. O que eu tenho falado muito para a geração dos mais maduros, digamos assim, é nós, um pouco mais maduros que nós, tá, Ana? Que assim, se você quer motivar essa geração, não dê de mão beijada. Gamifique. Ensine, conte como foi essa história, gamifique, vá mostrando, vá passando aos poucos esse bastão, por exemplo, para que a pessoa entenda que não chegou tão fácil. Recentemente, vocês devem ter visto uma trend que viralizou, até a cantora Simone Mendes, o dela super viralizou porque ela colocou o filho dela e o marido foi perguntando: quando foi a primeira vez que você comeu uma pizza? Aí ele dá um passo à frente, né? E o filho vai dando passos e passos e passos e passos, e a Simone fica lá atrás. E o único passo que ela dá dá um passo à frente se você precisou trabalhar antes dos 12, 15 anos. Ela dá um passo à frente. Então, essa trend que viralizou, então a internet também pode nos Sim, ensinar isso, mostra que essa galera talvez ela carece de memória institucional, memória da nossa história. sim. Se você é mãe, qual é a história que teu filho não conhece? Como foi chegar até ali? Por exemplo, se ele tem uma pizza gostosa na mesa dele, qual é a história antes
de ser possível comprar aquela pizza. Aí eu vejo muitos pais, vocês, naquela coisa, eu quero que meu filho não sofra tudo aquilo que eu sofri. Meu amigo, você já fracassou nessa missão, sabia? Porque ele vai sofrer. O sofrimento é parte da nossa constituição. A gente já nasce sofrendo. A gente já nasce, a gente vem ao mundo, é custoso, é um sopro ali, a gente chora. E o parto não é só doloroso pra mãe. É pro bebê que tá lá quentinho, bonitinho, gostosinho. Já tá apertado. Pois ele tá quentinho, mas ele tá apertado. Aí ele nasce ali, aí eu quero muito falar com você. Eu não quero que meu filho sofra, porque eu passei tantas provações, meu amigo. Não é que, eu preciso que ele sofra, mas não tente impedir esse ciclo natural, esse fluxo natural da vida, que vai ensinar sobre dor, sobre perda, sobre frustração, sobre flexibilidade. Tanto, Ana, se a gente for pensar Fórum Econômico Mundial, quando ele vai falar das principais soft skills para trabalhar nesse momento de 25 a 30, ele vai falar de flexibilidade, aprender a ser flexível comigo e com o outro, capacidade de experimentação, então experimentar situações, resoluções mais criativas, processos mil, a capacidade de ouvir o outro. Sim. A capacidade de empatizar com o outro, porque essa geração que está muito protegida, no final das contas, para não sofrer, será que eles conseguem detectar o sofrimento no outro? Porque eu detecto o sofrimento no outro, muitas vezes, empaticamente, porque eu também sei o que é sofrimento. Sim. Entende? Então, esse encapsulamento das novas gerações não vejo como saudável. Eu não vejo como saudável também o bater. Não é nada sobre isso, tá, gente? A gente está falando sobre deixar que o fluxo siga e que as dores vividas e que são inerentes aos seres humanos, elas sejam experimentadas e experienciadas por todos nós. Sim, eu quero que você fale também, Beto, um pouquinho sobre o que a gente estava conversando aqui antes nos bastidores. Você entende que o ser humano está passando por um processo de solidão? Estamos cada vez mais sozinhos. E aí você vai se perguntar, mas sozinho sem ninguém por perto? Ou sozinho porque eu não consigo me conectar com esse outro? Então a OMS, o ano passado, 24, decretou a epidemia mundial de solidão. Os brasileiros, o mundo todo, eles sofrem desse sentimento. Eu posso ter muitas pessoas à minha volta, mas parece que eu não tenho ninguém. É vazio, não me preenche, porque eu não consigo mais me conectar. Aí você vai se perguntar, Beto, mas será que eu tô assim? Vamos lá, vamos fazer uma enquete para saber se você tá assim. Boa. Quando você tá na academia, por exemplo, algum lugar que você gosta, você pega o celular e fica assim, ó, para não ter contato com as pessoas à sua volta? Vai pontuando ali. Você já se pegou, de repente, usando fone de ouvido sem música para não ter que conversar com as pessoas? Isso existe? Aham. Você já se pegou esperando o próximo elevador para não ter que falar com o seu vizinho? Você já se pegou mudando de calçada para não conversar com outra pessoa? São situações que parecem absurdas, mas que são reais, frequentes e muito mais comum do que a gente imagina. Em paralelo a isso, Ana, tem um movimento na internet também, no Instagram e afins, que é essa coisa do empoderamento da solidão. Solidão ou solitude, então parece que ser autossuficiente é muito legal. Então aí você vai lá, isso aqui é solitude, tá sozinho, não precisar de ninguém. Tomem cuidado com os extremos. A solitude, estar bem com a tua companhia, com a tua presença, isso é maravilhoso. O evitar o outro, o fugir das relações interpessoais, isso gera um gap gigantesco na nossa comunicação, por exemplo, porque eu preciso do outro. A vida, nós somos seres relacionais. E pasmem, a vida ainda acontece offline. Vocês acreditam? A vida ainda acontece offline. Com certeza. Ó, carne e osso. Carne e osso aí também, né? E bacon. E bacon. E um óleozinho. Uma camada de bacon tem aqui. Ai. Mas, gente, é seríssimo isso, Beto. É seríssimo isso. E é tão interessante que quando você começou a falar sobre isso, sobre infantil, eu fiquei pensando, como assim? Mas é exatamente isso. Então, eu acho que aí já entra o 8 e 80. Porque, por exemplo, você ser feliz com a sua companhia, ok, em alguns momentos. Ok, fazer uma viagem sozinha,
ter ali seu jantar sozinho, mostra que você não é refém de, eu só vou fazer se aquela pessoa for comigo, eu não consigo fazer sozinho. Eu acho que é algo ok, mas quando você pega a esses extremos e ouve, ficar com o fone de ouvido, isso eu nunca tinha ouvido falar. Acredite, é real. Infelizmente, eu já vi várias situações. Só que assim, eu falei do extremo. Vamos falar como esse extremo começou? Boa. Esse extremo começou porque eu tô falando da pontinha, do final. Mas ele começou quando alguém estava conversando com você e você estava com seu celular e você vai falando daí que eu tô só respondendo uma mensagem, mas eu tô te ouvindo, tá? Não, eu tô te ouvindo. Eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Começa assim. Começa quando você tá numa reunião muito importante, ou num jantar de família, ou num date ali, e você tá lá, tá todo mundo conversando com você, e você tá lá no TikTok, numa trend, respondendo alguém que você poderia responder depois, ou assim, brisando, como dizem, pensando em outra coisa sem corpo presente, sem atenção plena. Começa assim também. Então, todo esse extremo que eu contei pra vocês, com essas atitudes mais bizarras, eu tenho certeza que nós já fazemos. Quer um outro exemplo? Esse eu tenho certeza que você aí de casa faz. Sabe qual é? Se eu pudesse ouvir um áudio no 3, eu ouviria. Você já disse isso! Gente, você já disse isso! Falei hoje, a minha florzinha ali falando que ela tinha que falar mais rápido. Falei, filha, tem dia que o 2.0 não dá, tinha que ter o 3, o 4.0. Olha gente, só, nós estamos vivendo assim. A realidade daquele filme Clique. Você não assistiu, querido? Gente do céu, estão me perdendo. Mas sabia que eu vim pensando isso no carro hoje? Nossa, não faz muitos anos. Faz sim. Os vídeos, Gente, os áudios, a gente acelera. E aí percebam, nós estamos falando aqui num tom, se você não acelerou esse vídeo, então você vai perceber respiração, você vai perceber alterações de humor, euforia, reflexão. Quando você coloca um áudio no 2, você não ouve mais nada, você só vai ouvir digamos assim, o básico de uma mensagem. Sim, você não vai nem sentir o tom, o que aquela pessoa quer passar. Apesar, Beto, que eu vejo que nós dois estamos bem acelerados aqui. Ele é dos meus! Dá pra perceber pela comunicação, os dois estão assim, só falta levantar. Sim, porque eu já falei pra você, é um tema que eu amo, então eu quero absorver, trazer o máximo de conteúdo possível. Eu sou apaixonado por gente, Ana, e eu gosto tanto de conseguir espaços como esse aqui, com a sua audiência, pra falar assim, gente, vamos prestar atenção em como a gente tá se relacionando com a gente e com o outro também. Porque esse movimento de achar que a gente vive numa bolha, numa ilha, que é um pedacinho de terra, de areia no meio do oceano, isso já deu. Já deu, a gente vai precisar das pessoas, o universo é cooperativista, né? As pessoas, os conflitos. Quantas pessoas, eu falei hoje cedo isso num outro veículo, eu falei, muitas vezes a solução para os seus problemas está no quintal da tua casa. Só que você não descobre isso porque você vai resolver sozinho, porque você é autossuficiente, porque você viu num post lá, resolva suas coisas sozinho, não incomode ninguém. E às vezes a Ana tem uma vaga de emprego para você e ela é sua amiga. Só que ela nem imagina que você está precisando de emprego, porque você não disse para Ana. Olha só, a capacidade de falar, Ana, eu estou assim, estou triste, estou procurando um emprego. Se você souber, você me ajuda? Sério, Beto, eu tenho uma pessoa que precisa disso. O match acontece assim. Sim. Mas cada um na sua própria bolha faz com que a gente esqueça também que o outro precisa de ajuda, que a gente também pode ser ajudado. Com certeza. O Beto, mas eu vou te falar que você acendeu a luz da preocupação aqui. Se eu tivesse um botão aqui, eu queria o botão do alerta para fazer... Porque, espero que para eles também. Gente, quando você falou sobre o início de quando a pessoa começa a ter sinais, quem aí que atire a primeira pedra, quem nunca estava conversando com alguém e durante a conversa falou assim, não, pode falar que eu só preciso responder isso aqui que é urgente. A gente sabe que urgente é caso de hospital. Outras coisas não são urgentes. Será que eu vejo que é um momento, você trouxe, isso tem que virar uma reflexão. Vou te dar um outro exemplo para você perceber, do início para o caos. Nós falamos agora há pouco que nós estamos buscando prazer para aliviar a dor, né? Em soluções, assim, nas compulsões. Mas veja, recentemente eu estava com uma paciente numa sessão e ela estava com uma dessas bebidas de whey e eu perguntei para ela, qual que é o sabor da bebida que você está tomando? Sem olhar. Ela falou assim, não sei.
E ela tinha acabado de tomar. Aí eu falei assim, olha o sabor da tua bebida. Ela falou, morango. Morango é um dos sabores mais marcantes, que não tem como não saber que você tá tomando algo de morango. Só que sabe qual é a reflexão aqui pra você, pra mim? A gente tá sentindo o gosto, Sim. os sabores das comidas, as paisagens, a gente tá observando os lugares, as situações. Não! Então esse prazer que já é orgânico, digamos assim, ele não tá sendo catalogado, mapeado. Então é como se a minha vida não tivesse tão cinza, tão, assim, nada de legal acontecendo, que eu vou precisar colocar uma outra camada de prazer e aí entram os paliativos. Então, se a reflexão aqui, como começa esse caos, qual é o sabor da bebida que você está tomando agora, do alimento que você está comendo? Você comeu rapidamente olhando no celular, respondendo assim, ou você parou, montou a sua mesa, né, sentiu o sabor da tua bebida preferida, conversou com a pessoa que está à sua frente, por exemplo? Isso também é o início, talvez, de uma interrupção desse fenômeno de solidão por Sim. conta de desconexão com o ser humano. E é um momento de reflexão, e eu convido você aí de casa a fazer essa reflexão, entre nesse tema e faça essa reflexão do momento assim, hoje eu vou sair, nós vamos jantar, então eu por 15 minutos, se for urgente, alguém, como se dizia na minha terra, gente, se for assunto sério, chega você não precisa nem de telefone, a notícia ruim chega rápido. Tempo de qualidade, Ana. Sim, é se Investir dedicar nisso. àquilo ali, tentar se desconectar, porque também eu posso falar que eu já me peguei em momentos que tô ali conversando e tô preocupada. Gente, mas a tal pessoa ficou de me ligar. Então eu vejo que nós estamos sendo roubados de muitas maneiras. Estamos permitindo ser roubados. Isso tem um nome, sabe, Ana? É um fenômeno chamado infoxicação. Nunca Então, ouvi falar, Beto. Jura que isso tem nome? tem nome, infoxicação. É a falsa ideia de que a gente consegue ler todas as abas que a gente separa para ler no nosso notebook, que a gente vai ler todas as notícias, que a gente vai ouvir todos os conteúdos maravilhosos que a gente separou. Eu pego uma manchete daqui, outra manchete dali, eu já sei de tudo e mais um pouco, eu vou acumulando, vai virando uma obesidade mental. Então a minha cabeça está processando o tempo todo em nível hard, nível hard. E aí tem um estudo que, paralelo à infoxicação, traz que a nossa capacidade de prestar atenção no outro é de 8 segundos. Nossa. Então, você que está ouvindo esse podcast, tá tudo bem se você pensou em 50 outros assuntos enquanto a gente falava. Tá tudo bem, não é porque o assunto tá chato, porque tá muito legal. Com certeza. Significa que você só tá seguindo esse fluxo de desatenção. Porque é a nossa falsa sensação de que a gente dá conta de tudo, que a gente controla Sim. tudo, que a gente absorve tudo, e que daqui a pouco, o que eu não souber, eu vou lá no chat GPT e ele me mostra. Sim. Né? Então, a infoxicação é esse fenômeno de achar que eu posso absorver tudo. Tempo de qualidade também passa... E a OMS, quando vai falar de saúde mental, para além de outras questões, ela vai falar sobre o que você está consumindo de conteúdo, de amigos, de alimento, né, de lugares. Né? Então, se eu estou vendo um monte de notícias ruins, por exemplo, só coisas... notícias péssimas sobre o universo, sobre o planeta, sobre cultura, sobre política, provavelmente a minha vida vai orbitar nesse universo. Ah, Beto, mas vou me alienar? Não, mas saiba a dosagem, o quanto daquilo você vai consumir por dia, porque senão você vai ficar infoxicado. E tal qual uma intoxicação alimentar, vai dar ruim depois. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O Beto falou o que eu vivo falando para vocês aqui. Busque conteúdos de qualidade, busque boas amizades, seja seletivo no que você come, no que você ouve, com as pessoas que você senta para ter um momento de conversa, de reflexão. Aprendam a ser seletivos naquilo que é bom, que vai te agregar, que vai te trazer paz, que vai te trazer coisas boas. Hoje ficamos nos alimentando vou falar, gente, tem conteúdo na internet, tem conteúdos ótimos, maravilhosos, mas também, e é lógico que você pode tirar teu momento ali para rir, para descontrair, mas tem muito conteúdo que é ruim. E não tô falando de fake news, tô falando de conteúdo ruim, que é lixo, que vai ser lixo para dentro de você, música, alimento. Então você é importante, o teu corpo é importante, a tua mentalidade, os teus pensamentos, tudo em você é importante. Então você tem que ser seletivo em tudo isso que você seleciona e por isso, gente, Ana Talks está aqui, conteúdo de qualidade, informativo que vai... É sério! Vou falar que é ruim, sendo que é bom? Seleciono a dedo os meus convidados aqui para trazer coisa boa e você aí consumindo coisinha que não vai te agregar nada, acorda
Acorda, meu filho. Isso a gente pode enquadrar em gestão de emoções, né? Porque, por exemplo, se você acordou hoje num dia ruim, você tá com aquele sentimento, aquele bolo no peito, aí você vai abrir. A primeira coisa que você faz, você sai da cama, você não faz nem um alongamento, você vai abrir o Instagram, você vai ver só notícias ruins. Aí você vai tomar teu café de pé na cozinha, continua com notícias ruins. Você vai no trânsito, você já vai estar com aquilo inundado dentro de você, você vai brigar com aquelas pessoas e pegar um monte de cargas, de batalhas e Sim. brigas que não são suas. E você vai replicar aquilo ao longo de todo o dia. Gestão emocional é saber como eu tô me sentindo hoje. Como que você acordou hoje, Ana? Conta pra gente. Eu acordei super bem. Feliz? Levantei, acordei todo dia. É muito difícil, Beto. Sabe quando que eu acordo, assim, que eu acordo, vou falar azeda? Quando eu tô fora da minha rotina, quando eu levanto tarde. Boa. Que eu falo que eu gosto de levantar cedo. Porque sabe quando o galo canta na sua casa, meu filho? Sabe por que ele canta? Você escuta o galo? É porque eu já levantei e acordei o galo pra cantar. Mas olha só. E é isso que eu gosto. Então, assim, pra eu acordar de mau humor, tem que estar fora da minha rotina. Eu acordo de bom humor, já levanto, já vou lá, já faço meu café. Tem o meu minuto do meu café ali que eu não abro mão, que é o meu momento de reflexão, meu momento de conexão comigo mesmo. Depois que eu tenho aquele momento que pra mim é super importante, sabe? Ficar ali quietinha, esquecer celular. Sabe o que eu faço primeiro, gente? Eu vou ler. Antes de eu abrir meu celular, eu leio. Eu leio um pedacinho que seja de um livro, dependendo do tempo que eu tenho nesse dia. Aí eu tomo meu café, leio, aí eu abro o celular, às vezes eu não abro, vou pra academia, e aí quando eu volto, aí sim. Tanto é que essa pessoa que me mandou mensagem hoje, 5 e pouco da manhã, eu já tava acordada. Na verdade, quando você me mandou mensagem, eu tinha até tomado banho, só que daí eu só vou olhar depois. Eu não abro o celular antes. Sabe que isso é autoconhecimento? Porque quando, ouçam a frase da Ana. O que me deixa azeda, por exemplo, é sair da minha rotina. Então, a Ana já compreendeu, ela já catalogou. O que muda o meu fluxo emocional é quebra de rotina. Vamos supor que não deu, toda essa rotina dela, por algum motivo, deu uma bugada. Ela teve que perder essa organização e ela acordou num dia azeda, palavras dela. Então, ela já tem que saber... Autoconhecimento e autogestão emocional é isso. Poxa, eu acordei azedo hoje. Só que é comigo. É comigo porque eu me desorganizei. Porque o nosso primeiro instinto eu preciso jogar isso pra alguém. Eu preciso culpabilizar alguém. E aí eu jogo pra você. Né? A partir daquele momento, a minha irritação tem nome e sobrenome, é você. E aí você, instintivamente, você devolve. E aí a gente fica como duas pessoas se engalfinhando o dia todo. Tem uma frase do Freud que eu gosto muito, que é: qual é a parte que te cabe na bagunça que você se queixa? Nossa, mãe, isso aqui não é nem tapa na cara, é com os dois pés no peito. Vocês ouviram? Qual é a parte que te cabe na bagunça que você se queixa? Então, todos esses problemas que vocês reclamaram hoje, até esse momento que vocês estão ouvindo, ok, empatizo, tenho certeza que eles são desafiadores, mas eu queria que você refletisse nesse momento, para agora, qual que é a parte que te cabe nessa bagunça que você se queixa? Porque aí entra o suprassumo do autoconhecimento, que é autorresponsabilidade. Quando eu extraio do meu problema a autorresponsabilidade, falo, isso aqui é sobre mim, e paro de culpar, terceirizar o outro, o problema ele fica muito mais solucionável do que tô sempre empurrando, é sempre sobre a Ana, é sempre sobre o outro, não fiz nada, eu tô aqui, tô quietinho na minha. Quando eu olho e percebo, poxa vida, talvez eu sou o maior vilão da minha história, então é comigo, o jogo é comigo, o papo é comigo. Então eu preciso me reenquadrar nessa lógica. Porque existem pessoas, eu acredito que pode ser processo de muitas pessoas, mas, por exemplo, o que você está falando. Eu não tive oportunidades. Eu não tive ajuda. Eu tô assim porque não me estenderam a mão. Eu tô assim porque você... deu errado porque você. Porque minha mãe e meu pai. Porque meu cavalo. Porque não sei o quê. Então, uma vez eu ouvi isso. Você tá no lugar hoje porque você escolheu estar. Daí você vai falar assim, não escolhi não. Escolheu, porque você já é adulto. Exceto crianças. Isso é verdade, velho? Vai muito nessa questão da autocrítica e da autorresponsabilidade, né? Então, assim, desde criança, você percebe, a criança, quem que fez isso? Foi meu amiguinho. Então, é algo quase primário nosso de colocar a culpa no outro. Então, nunca a culpa é nossa. Quando a gente aprende a graça, a leveza de falar assim, Ana,
eu pisei na bola, Deu tá? ruim. Deu ruim aqui. A vida se abre num nível pra gente, porque a gente começa a pensar, não é sobre o outro, não é a culpa do outro. E detalhe, se a vida não foi generosa com você até aqui, meu amigo, minha amiga, tá tudo certo. Foi a vida que você viveu até aqui. Eu tenho certeza que você fez o teu melhor papel até aqui. Cabe agora, com as condições que a gente tem hoje, como diria o Cortella, fazer o nosso melhor, né? Sim. E ressignificar. Porque se eu fico com esse olhar para o passado, com esse olhar de, poxa vida, eu queria, poderia, teria, eu vou caminhando para comportamentos e traços depressivos. Ó, excesso de passado, depressão. Excesso de futuro, ansiedade. Fica nessa dualidade. Então, ressignificar, conversar com seus monstros, conversar com as suas sombras. E uma coisa que eu falo muito, pessoal, eu falo assim, dá um F5 na tua página. F5 para os mais maduros aqui, era uma tecla no nosso computador que a gente apertava lá e atualizava a nossa página. Porque às vezes você está reclamando tanto, atualiza a tua página, você vai falar assim, tudo isso já aconteceu? Eu já conquistei tudo isso e você tá lá preso naqueles murmúrios do passado dizendo que a tua vida não deu certo. Deu certo, é que talvez você esteja olhando de um ponto de vista errado. Com certeza. Com certeza. Às vezes olhando só no que a gente quer alcançar e não reconhecer o que já alcançamos. E muitas vezes nessas jornadas, conquistas já foram muito grandes, mas só queremos lá, ó. Não que seja errado, mas também precisamos reconhecer o que temos de bom e o que conquistamos até agora e até mesmo fazer a análise do que poderíamos ter feito, não sendo muito autocrítico, mas também fazer o recálculo da rota ali e também olhar o que eu poderia ter melhorado e ter feito diferente nesse caminho. Perfeito. Isso dá gancho para eu falar, por exemplo, de positividade tóxica, gente. Não estamos dizendo aqui, ai, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, a minha vida foi uma porcaria, mas eu sou feliz. Não. É de pensar e refletir, talvez, que olhar para aquilo que você conquistou partindo de onde você partiu. Porque talvez a sua vida não foi generosa, mas para e pensa, olha tudo que você já conquistou, de onde você saiu e olha onde você chegou. Poxa vida, eu acho que é aquele momento de você se autoabraçar agora e falar assim, realmente eu venci até aqui. Aí entra um outro fenômeno que a internet, Instagram e afins nos proporcionaram, né, Ana? Você já percebeu que em determinado momento falar de milhão virou uma coisa básica? Assim, tudo é milhão. Tudo é na casa dos milhões, sim, né? Então aí você lá é um criador de conteúdo e tal, aí você fez seu vídeo para falar sobre as suas experiências. Ai, só 55 pessoas curtiram. 55 pessoas estão ali assistindo aquilo que você produziu. Mas, Beto, eu queria ser igual a Virgínia, porque a Virgínia fatura milhões e milhões e milhões e milhões, tudo. A pessoa já vai para esse extremo e esquece o processo. E como que ela começou? Exato. Todos os grandes cases de sucesso começaram do começo. O meu avô... E a diferença é que não desistiram. Focaram no que queria e foram atrás, não desistiram, não ficaram olhando muitas vezes quem já tinha, quem não tinha, o que foi atrás do que queria. Você sabe que eu lembro de uma oração que meu avô fazia e é muito marcante para mim. Que ele fala, a oração dele era, Deus, começa o começo. Era só isso que ele pedia. Começa o começo. Então, assim, mostra o fio da meada. É aqui, daqui pra frente eu vou. Começa o começo. Então, eu digo pra vocês, gente, tá difícil, tá desafiador, tá conflitante. Começa o começo. E às vezes, esse começar o começo eu tenho 15 problemas. Começar o começo, eu falo assim, eu vou resolver esse hoje. Os outros 14 vão entrar na fila. Porque às vezes eu fico sofrendo pelos 14, 15, 16 problemas e não resolvo nenhum. E tô aqui com você num papo legal e agradável, tô pensando em todos os problemas. E o meu momento agora talvez seja dessa troca. E às vezes nessa troca surge um insight ou a leveza que eu preciso para falar assim, talvez eu não tenha um problema. Porque sabe aquela coisa muito indissolúvel, aquela coisa que você vai resolver assim daqui 10 anos? Talvez não seja pauta para hoje. E você tá sofrendo agora por algo que talvez seja, daqui 10 anos seja completamente diferente. Quer um exemplo? Será que ele vai me amar? Sei lá, quando a gente estiver bem velhinhos? Cara, é sério mesmo que isso tá te perturbando? Tá tirando a tua paz? Se ele vai te amar? E será que vocês estão se amando hoje, no agora, no presente, né? Porque aí eu tô aqui apaixonado por você, mas falo assim, não sei se você vai me amar quando eu estiver bem velhinho.
Nossa, que preocupação, Isso gente. rouba, assalta, tira a gente do momento que a gente tá vivendo agora, que até que se prove o contrário, já falei que a vida é offline, mas até que se prove o contrário, a única certeza que a gente tem é que a gente tá vivo agora, Com hoje. certeza. Daqui a pouco a gente não sabe. Nós não temos garantia de nada nessa vida. Por que que eu vou me Nada. perturbar, me preocupar com 10, 20, 30 anos? Se vai, se Sim. vai. Olha quantos e se, né? Sim. Muitas vezes o sofrimento psíquico, emocional, ele surge do e se? Uhum. E muitas vezes de interpretações do tipo, talvez, será que é isso? Será que é aquilo? Cara, vai viver. Porque a fluidez do viver e a vida é no gerúndio. Você só vive vivendo. Sim. A vida é um gerúndio diário. Você só vive vivendo. Sim. E para o grupo do 8 ou 80, os extremistas, não é que você não deva ter um planejamento. Vou servir agora de Google Tradutor. Boa. Não é que você não precise fazer um planejamento. Não. Vou chutar o balde, vou viver o louquinho, tudo agora. Não é isso. Você tem que ter um planejamento, mas você não precisa ser extremista em só pensar lá. Porque, na verdade, gente, o que eu acredito? Vou abrir meu coração para você. Fale com a gente. Para mim, Beto, e me corrija na tua ótica, porque eu acho que é uma ótica individual. A felicidade está no processo. Às vezes você quer tanto alcançar o pote de ouro no arco-íris, mas a felicidade vai estar no caminho até chegar lá no pote de ouro. E você só tá focando lá. E às vezes você nem vai chegar lá, meu filho. E perdeu a viagem inteira. Reconhecer isso é tão mágico enquanto existência, né? Porque a felicidade é o processo. Talvez a gente não vai chegar ao milhão, aos milhões. Talvez a gente não vai saber se a gente foi amado de verdade por alguém. Talvez a gente não vai chegar ali naquilo que a gente entendia como felicidade plena. Só que o caminhar, as conexões que você fez, as surpresas no dia a dia, as micro vitórias e micro conquistas vão mostrando pra gente que como a Fernanda Torres falou no Oscar, né? Que viver presta, gente. Viver presta demais, né? A gente só tá fazendo isso muitas vezes de maneira errada, querendo aquilo que a gente não tem. Eu acho que ambicionar coisas é fantástico, Sim. mas até o ambicionar coisas precisa ter um pouco de parcimônia, né? Às vezes eu pego um jovem lá em atendimento, porque eu queria um Porsche, Beto. Tô muito triste, porque eu não sei quando eu vou ter um Porsche. Falo, meu amigo, vamos começar esse planejamento, e planejamento é necessário, viver é sobre planejamento, mas sem rigidez. Se o carro dos seus sonhos não dá para vir agora, o que a gente pode fazer? Qual é o projeto? Qual que é o primeiro carro que pode vir? O segundo, o terceiro? E talvez no futuro a gente possa falar do teu Porsche, que foi o resultado talvez de 4, 5, 10 carros que você teve. E talvez no meio do caminho, pasme, eu pego muitos casos assim, a pessoa fala, Beto, eu tenho um caso em específico que ele fala isso, fala, lembra que lá atrás, quando a gente começou, eu falava que eu queria isso. Aí ele faz sessão comigo da praia, né? Lá com o celularzinho dele da praia e fala, Beto, era isso aqui só que eu queria. Lembra lá no começo que eu falava isso e tudo era 5K, 10K, 20K, 50K? Era isso. Então, para o processo dele, ele conseguiu entender aquilo que tocava o coração. Talvez para você seja uma outra história, mas essa é a graça da vida. Qual é a sua história? Lembra do autoconhecimento? O que eu sou, o que eu gostaria de ser e o que esperam que eu seja. Em qual bolha você está preso, no final das contas. E eu também acredito que a felicidade está em momentos e não em coisas. É lógico que conquistar é muito bom. Mas quem aí em casa nunca sonhou em ter algo ou fazer algo? Sonhou. E quando você alcançou, você falou assim, cara, era isso mesmo? E você chega e não é aquilo, porque muitas vezes você vê que no caminho aconteceram coisas muito melhores e maiores. Só que se você não tá olhando para outras coisas, você foca só naquilo, só no sonho, você alcançou ele, e você não gostou do que você encontrou. Cara, eu acho que para você recomeçar e ter um novo sonho, eu acho que é mais frustrante do que você encontrar com essa decepção de... Nós somos seres humanos insatisfeitos por natureza, né? Só que a gente precisa talvez fazer um bom uso disso. Entender que talvez o que nos dá motivação, fôlego, é a busca, né? O que você está buscando hoje? Porque de fato, a hora que você conquista, você fala, ok, conquistei, uhul, tô feliz, quero mais, né? Quero outra coisa. Então, a grande sacada da vida é encontrar graça na busca. Uma coisa que você falou que me deu um insight aqui, por exemplo, eu vejo algumas pessoas que vão lá fazer cirurgias plásticas, procedimentos, e aí elas falam assim, nossa, fiz.
continuo triste, continuo infeliz. Agora eu vou arrumar outra coisa. Exato. Coloquei uma prótese, agora eu vou fazer blefaro. Fiz blefaro, agora eu vou colocar bumbum. A vaidade é algo lindo, maravilhoso, você se gostar, você se olhar, você se amar. Sim. Só que a gente precisa se perguntar se essa busca por beleza, por vaidade, não é justamente uma busca externa para aplacar algo que está doendo aqui dentro. Porque parte dessa insatisfação que nós estamos falando eu não sei qual é o que preenche o meu vazio. Então eu vou ficar testando o tempo todo. Agora eu acho que é uma bolsa de 10 mil que eu vi no shopping. Comprei a bolsa. Continuo triste. Talvez agora eu preciso de uma calça de 50 mil que eu vi lá. Comprei a calça. Nossa, talvez agora eu preciso ir para as Maldivas. E aí você vai ficar nessa, até você descobrir, cara, o buraco é mais embaixo, é sobre você, é sobre tua dor, é sobre tuas lacunas. E o mais legal também do processo de vida, é que numa terapia, por exemplo, é quando você descobre qual é a tua lacuna, descobrir que talvez ela não vai ser preenchida. Que pode ser alguém que não te amou, alguém que não te validou, alguém que não te aceitou, mas que era somente aquilo que aquela pessoa tinha para nos oferecer naquele momento. Sim. E aí a gente vai ressignificar a falta. A falta sempre vai faltar. E muitas vezes foi o melhor que aquela pessoa tinha para dar. Só que aos seus olhos não era. E o autoconhecimento é isso, é olhar para trás e falar, cara, eu tô sofrendo muito porque eu queria mais, mas a Ana, ela só tinha isso. O reservatório de amor da Ana era desse tamanhozinho, o meu era gigantesco. Mas quando ela doou o reservatório, foi o reservatório inteiro. Só que era desse tamanhozinho e o meu era gigante. É olhar para o reservatório do outro e falar assim, talvez seja muito menor do que o meu, mas é o máximo que ele consegue dar. Isso vale para pai, para mãe, para filho, para parcerias. Olhar qual é o tamanho do reservatório de doação de amor e também de recepção de amor, porque às vezes você fica frustrado porque eu queria tanto te doar amor, queria tanto fazer mais por você e você não aceita. Mas o seu reservatório de recepção também é pequenininho. E eu tenho que entender qual que é a dose de amor que você é capaz de aceitar. Porque eu queria muito fazer por você. Mas não, Beto, calma. Eu só quero essa fatiazinha, já me basta. Já sacia a minha sede, a minha vontade. É respeitar o outro, né? O que o outro tem a dar, o que o outro tem a receber. E nós só fazemos o quê? Olhamos o que eu quero, o que eu gostaria, o que eu não tive. Então você vê que nós somos egoístas. Vamos fazer uma reparação histórica aqui? Vai. Uma coisa, precisamos falar sobre empatia. Vou fazer uma pergunta para você que está me ouvindo aí. Empatia é tratar o outro como? Pense. Você pensou, como eu gostaria de ser tratado, né? Errado. Empatia... Vamos repetir a frase. Empatia é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Tratar a Ana como eu gostaria de ser tratado. Tratar a Ana como ela gostaria de ser tratada. Então, vamos fazer uma reparação histórica necessária. Empatia é tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Porque às vezes a frustração também é isso. Eu tô entregando tanto pra você, mas poxa, a Ana não tá feliz, poxa, parece que nada chega, mas ela queria tudo isso. Então, é uma reflexão assim, a tua intenção às vezes é maravilhosa, mas o impacto no outro, não. Porque eu não estou observando se para aquele outro é positiva a intenção que para mim era. Então, corrijam isso nas lógicas de vocês, pessoal, porque às vezes vocês vão se frustrar menos. Sim. E às vezes essa frustração vai fazer com que vocês redefinam essa rota até de amar o outro, de doar para o outro, de existir para o outro. Entendendo qual é o reservatório de amor do outro e o seu e como vocês vão se preencher dentro da capacidade de cada um ali. E não só falando em relacionamentos, em vida, mas você veja também que hoje todo mundo no piloto automático, né? Que a gente temos que nos policiar diariamente porque entramos e nem percebemos que entramos, né? Mas falando do relacionamento de mãe, pai, filhos, amigos, a importância de você falar. Eu tenho um amigo que há uns dias atrás ele falou isso. Eu queria um recadinho lá do meu namorado de bom dia, eu estou aqui. E ele não deu e ele ficou bravo. Então, é exatamente isso que você falou. Ele gostaria de ser tratado assim. Só que o que acontece? Ninguém tem bola de cristal. O óbvio precisa ser dito. A importância de você falar, eu gosto de tomar meu café da manhã tranquila, eu gosto de ter o meu café da manhã na cama, eu gosto de vez em quando ter isso, aquilo, só que não falamos e queremos que o outro adivinhe
o que nós gostamos. E muitas vezes o meu bom dia, que eu gosto de receber um bom dia cheio de alegria, para você que pode ser que levante de mau humor, você não quer nem ouvir o bom dia. Me deixe quieto 5 minutos de conexão comigo mesmo, daqui a pouco você vai me dar bom dia. Ok. Então, entender o que o outro... Eu amei essa colocação que você colocou sobre empatia. Ana, dia desse eu tava no supermercado e eu vi uma cena hilária. Um senhorzinho chegou com um pouquinho de banana pra esposa e ela falou assim, pelo amor de Deus, só isso de banana? Aí eu escutei a conversa. Ele falou, você falou pra trazer um pouquinho de banana. Aí ela falou assim, pouquinho, mas não tão pouquinho. Eu achei aquilo fantástico, porque isso é o suprassumo da comunicação que não cumpriu todo o seu ciclo. Óbvio precisa ser dito. Quanto é pouquinho pra você? Porque às vezes pouquinho pra mim são 50 bananas. Porque eu sou exagerado. Tudo é grande. Às vezes pouquinho pra você, 3 bananinhas, uma bananinha já resolve. Na situação que a Ana trouxe, vamos pensar se você não tá fazendo a mesma coisa. Me ocorre, sabe aquele conceito das linguagens do amor, linguagens da conexão? Às vezes você tá esperando um eu te amo, acalorado, com todas as letras do eu te amo. Mas perceba como essa pessoa diz eu te amo pra você no dia a dia. Às vezes ela diz com um mimozinho que ela te deixa na mesa, um bilhetinho, às vezes facilitando toda a tua agenda, deixando tudo prontinho pra você. Ou às vezes, simplesmente quando ela tá com você, ela tá com você. Ela vira o celular e ela tá lá. Fala comigo, eu tô aqui com você. Eu te amo também é dito de milhões de maneiras. E comunicação, gente, não é isso aqui, ó. Isso aqui é muito pouco da comunicação. Comunicação é um misto vasto de atitudes, de proposições e de olhar pra você e estar aqui com você, ouvindo ativamente aquilo que você tem pra me dizer. Sim, e o básico tem que ser dito, é uma coisa que eu falo assim na minha rotina, no meu dia a dia, em tudo. Você vai falar assim, mas é o básico, não precisa falar. O básico não é básico para todo mundo. Mas é padrão. O padrão não é padrão para todo mundo. Tem que desenhar? Sim, muitas vezes tem que desenhar. Mas para você não se frustrar no caminho e a pessoa não entregar, seja serviço, seja amor, seja não importa o que for. Desenhe e mostra qual é o teu padrão, como você gostaria. Gente, assim a gente facilita, é mais feliz, não fica se frustrando. Tem pessoas que são mais visuais, sabe essa brincadeirinha, tem que desenhar? Então, se você é um gestor lá, você tá numa reunião, cara, faça um gráfico, faça uma setinha, cria um fluxograma, porque isso com certeza para aquela pessoa ela vai falar assim, entendi. E mais do que isso também, nas suas relações pessoais, profissionais, crie segurança psicológica para que o outro não tenha medo de dizer, não entendi. Tô em dúvida, pode me explicar novamente, porque muitas vezes as pessoas elas ficam com medo da reação do outro e aí elas vão fazer ao sabor da interpretação delas. E aí, meu amor, vai virar um negócio louco, assim. Beto, um minutinho, eu quero falar aqui pro pessoal de casa, vai aparecer um QR Code aqui na tela agora, que é do Instituto Abaunza, Dr. Rafael Abaunza, um grande parceiro aqui do Anatalks, que está aqui em Curitiba, com um consultório maravilhoso, dando atenção para quem, Brasil? Para você, mulher brasileira. Dr. Rafael é um médico de medicina integrativa, ele é especialista em hormônios e emagrecimento. Então, mulher, se você falar assim, Ana, mas eu não tô nem perto da menopausa, não tô com problema no peso, vai, minha filha, e começa a cuidar da sua saúde desde já, para você passar por esse processo da menopausa, que é um processo de grandes desafios para a maioria das mulheres, sem sofrimento. E detalhe, gente, quando você tem um médico que cuida de você e da sua saúde, que hoje em dia não se fala mais em médicos da família, mas ele é importante. Quando você tem alguém que cuida de você e da sua saúde, você não vai cuidar da doença. Então, cuide de você agora, dê importância a você, cuide dos seus hormônios, da sua saúde, do seu peso e busque tudo aquilo que te faz feliz. E já vai aqui, clica aqui embaixo vai ter a descrição. Vai conhecer o Dr. Rafael Abaunza, que ele é sucesso. Se coloque na agenda de autocuidado, eu preciso estar na minha agenda também, porque às vezes você está cuidando de tudo, todos, você facilita a vida de todos, mas quando foi a última vez que você fez uma consulta? Quando você viu como estavam os seus níveis hormonais, por exemplo? Então se coloque na tua agenda, literalmente, porque às vezes na correria do dia a dia, nesse piloto automático que você falou, quando foi a última vez que eu fiz um check-up? Sim. Né? E aí, às vezes, outra coisa que a OMS fala muito sobre saúde mental é que o teu corpo físico tá bem,
né? Você tá com seus exames em dia, check-ups em dia, tá tudo bonitinho ali, porque um monte de desarranjos físicos culminam em desarranjos emocionais. Sim. E aí essa dobradinha vira um coquetel molotov, né? E aí a gente não sabe por que eu tô tão apático, por que eu tô tão procrastinador, por exemplo, e às vezes é o seu corpo que tá precisando de uma consulta. Vê Sim. como que você tá. Lá por dentro também, físico e emocional, é equilíbrio. Importantíssimo você falar isso, porque a procrastinação, às vezes a pessoa acha que é uma fuga, um problema psicológico, que pode ser, mas às vezes é um hormônio, uma vitamina que está em falta, está em deficiência, você não valoriza, acha que não tem nada a ver, vai lá e toma uma vitamina por conta, um complexo vitamínico, porque muitas vezes não tem nada do que você realmente precisa. Vi um influenciador lá falando, nossa, eu tô tomando essa pílula da beleza, da felicidade. Não, faça. Você é um ser humano individual, então faça suas consultas, seus check-ups, seus exames para entender como você está de fato. Procrastinação, é importante falar, você que está usando muito esse termo, nossa, eu tô procrastinando, meu amigo, minha amiga. Talvez você só esteja cansado. Talvez você esteja equilibrando tantos milhões de pratos por dia, você fala, esse eu não dei conta. E aí você vem com um chicote e fala, estou procrastinando. Olha o teu dia, veja a quantidade de coisas que você fez antes de falar que você está procrastinando. Olha, volta a tua agenda no dia. Talvez você fez um monte de coisas. Só que nessa brincadeira de fazer de conta que é máquina, você colocou mais e mais e mais tarefas. Alguma coisa, algum prato vai cair e tá tudo bem algum prato cair. Olha tantos outros que você está equilibrando. Sim. Mas a gente se culpa demais, né, por o que não fazemos, o que não conquistamos. A culpa é um combustível, né, Ana? A culpa não deixa de ser um combustível e há prazer na culpa. Aí, isso rende um outro episódio. A gente poderia... Deus, eu já ia puxar, não posso. Isso é um outro episódio, mas existe prazer na culpa, prazer no sofrimento, prazer, né, nesse auto-chicote. Há prazer no sofrimento. Porque quando eu percebo que esse sofrimento tá, de repente, me impossibilitando de dar o próximo passo, eu falo, ai, que gostoso, vou ficar aqui sofrendo mais um pouco. Aí eu vou lá, tomo mais uma dose de sofrimento e falo, ai, hoje eu não posso porque eu estou triste. E é mais fácil sofrer do que ter que fazer um esforço para mudar. E o sofrimento gera prazer, mas esse é um outro papo que daqui a um tempo a gente volta para conversar. Vai voltar, com certeza. Beto, eu tô muito feliz de ter te recebido aqui. Eu também. Um bate-papo maravilhoso. Nossa, é um episódio que eu vou assistir e vou anotar, porque você deixou, assim, umas chaves valiosas. Os 3 pilares, e tem mais umas outras coisas aqui que eu nunca tinha ouvido, eu adorei ouvir e ver a tua ótica de algumas coisas. E eu sou apaixonado por isso, e eu costumo falar que uma boa aula, um bom conteúdo é aquele que te instiga a fazer justamente isso. Quero saber mais, quero aplicar no meu dia a dia. Então você que está ouvindo esse conteúdo, gente, pensa assim, não basta só ouvir e passar batido. Coloque isso em prática, pegue 2, 3 dicas que nós falamos aqui e comece já a aplicar agora, já no teu dia a dia. Um exemplo, qual é o sabor da bebida que você está tomando agora, que você vai tomar daqui a pouco? Sinta o gosto de fato e comece a aplicar no dia a dia, porque é só assim que a gente sai do piloto automático. O piloto automático é saber, eu tô aqui, eu tô agora e a vida tá acontecendo nesse momento. E pega um post-it, anota os 3 pilares, cola um na geladeira, na tela do computador e um no espelho do teu banheiro para você olhar e refletir isso a cada momento que você olhar isso e lembrar, porque esses 3 pilares para mim foi incrível. Quem eu sou, o que eu gostaria de ser e o que esperam que eu seja. A gente Perfeito. orbita demais nessas 3 instâncias. Qual que vale no final das contas? Com certeza. Beto, conta as suas redes sociais, pessoal de casa. Galerinha de casa que tá me assistindo agora, vocês me encontram no Beto com 2Ts, psicanalista no Instagram. No LinkedIn também tô lá como Beto com 2Ts, Alves. E a gente continua essa conversa lá. Eu produzo muito conteúdo sobre comportamento, sobre liderança, sobre gestão, sobre emoções. É uma gama vasta aí de possibilidades. É muito legal saber que eu vou poder me conectar agora com a tua audiência. Com certeza. Que, com certeza já está acostumada com conteúdo de qualidade. Isso eleva a minha régua aqui de responsabilidade para continuar produzindo coisas boas. Isso aí. E vocês já comecem a seguir o Beto, gente. Olha, sabe o que você faz, meu filho? Faz uma faxina aí nas suas redes sociais. Não tenha vergonha de falar, ai, mas se eu deixar de seguir. E daí? Se não tá sendo bom para você, ou se é um conteúdo que não vai te agregar, meu filho, faz uma faxina lá e começa a seguir só, não dê sorte pro azar. Comece a seguir só gente que quando aparecer ali para você, todos os conteúdos só vai aparecer coisa boa, gente, seja seletivo. É importante para você. Não é só suco verde detox não, viu gente? Às vezes o detox é quem eu não deveria estar seguindo e tô seguindo, tá? Exatamente. Guarda isso.
Beto, obrigada Muito com obrigado. todo o meu coração. Obrigado, foi Adorei te incrível. conhecer, adorei o bate-papo. Vocês perceberam que a gente ficaria horas e horas e horas Filha, falando eu tô aqui. tendo que cuidar do horário pra não esquecer, senão daqui a pouco meu diretor vem aqui com cabo de vassoura, minha filha tá lascada. Ana, obrigado. Foi incrível estar aqui com você. Obrigado pela oportunidade de falar dessas pautas tão urgentes e tão necessárias. E urgentes toda mesmo. vez que a gente tiver a oportunidade de levar isso pro outro, pro amigo, pro conhecido, que a gente leve. Porque às vezes você pode não estar no piloto automático, você já está com a consciência mais expandida, digamos assim. Mas você pode estar imerso no meio de um monte de pessoas que precisam desse estalo. Onde eu tô aqui certeza. agora? Tô aqui, eu tô agora? Uma excelente reflexão. Para você que ficou conosco até agora, meus amores, curte, compartilhe esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque tem muitas pessoas que estão escondendo coisas no interior ou tem coisas ali que, olha, 3 pilares pode mudar. Tem tantas coisas que foi colocado aqui que sim, pode mudar. Você pode não acreditar, mas pode mudar totalmente aí uma chave, a essência de uma pessoa, um resgate de uma essência, ela olhar para si. Você não tem noção, foi muito valioso tudo que você trouxe aqui. Obrigado de coração, Obrigada viu? e de coração também. E para vocês, gente, um beijo no coração, já curte, compartilha, faz favor, né, meu filho? Se inscreve aqui no meu canal. Fica aqui só espiando, já vai ali, se inscreve, ativa o sininho, depois você sai daqui, vai lá pro Instagram, segue também que nós estamos em todas as plataformas. Um beijo no seu coração.